Olá, gravateiros! Olha eu aqui, Luiz Arthur Nogueira, hoje com um tema muito especial. Você não se conforma com as notícias que mostram que a taxa básica de juros no Brasil já é pequenininha, mas os juros que os bancos cobram de você são deste tamanho? Pois é hoje aqui na Economia Sem Gravata que a gente vai abrir a caixa preta dos juros no Brasil. Solta a vinheta, Ferrugem! Muito bem, gravateiros e gravateiras. Aliás, muita gente me perguntou, Luiz, quem assiste o programa Economia Sem Gravata, você disse que é gravateiro. E se for mulher, é salto alto? Como salto alto, pessoal? É gravateira. Homem gravateiro, mulher gravateira. Qual o problema? Até porque, pessoal, a gravata aqui é só o símbolo de que nesse programa não tem formalidade. Então a gente tira a gravata e bate papo de forma informal, de forma descomplicada, de forma descontraída, tá bom? Tô muito feliz, pessoal, a audiência, ó, só está subindo, nossa comunidade de gravateiros e gravateiras também só cresce. Com isso a gente leva informações econômicas, educação financeira cada vez para um grupo maior de pessoas, graças à ajuda de cada um de vocês. Porque vocês se inscrevem no canal, tocam no sininho. Por que é importante tocar no sininho? Porque é o sininho que avisa toda vez que tem um vídeo novo. E quando tem um vídeo novo? Toda terça, toda quinta, às 18 horas, tá bom? Compartilhem, deem um joinha se vocês gostarem, para que a gente atinja o maior número de pessoas possíveis. E não esqueçam de comentar aqui abaixo do vídeo no YouTube, no ícone comentários, para que a gente possa ter sugestões de pautas e também críticas. Combinado, pessoal? Muito bem, o tema de hoje é muito interessante. Taxa de juros. Na semana passada, o Banco Central teve mais uma reunião do Copom, o tal do Comitê de Política Monetária, que decidiu o quê? Manter a taxa básica de juros, a Selic, em 6,5% ao ano. Muito bem, é uma taxa até baixa. O meu amigo Jason Vieira, economista da Infinity Asset Management, fez um levantamento, um ranking mundial. O Brasil é o 7º maior pagador de juros reais do mundo. Não é tão ruim, já foi pior. O Brasil liderou esse ranking durante muitos anos. Hoje somos o 7º colocado. Ok, não é o ideal, não é o melhor dos mundos, mas acreditem, o nosso problema hoje não é mais a taxa básica. O nosso problema é a taxa que o banco cobra de cada um de nós na hora que a gente pega o quê? Um empréstimo. Seja um empréstimo para pessoa física, seja um empréstimo para pessoa jurídica. Só para vocês terem uma ideia, olha lá, Ferrugem, vou pegar minha colinha aqui. A taxa Selic, 6,5% ao ano. Vamos pegar aqui, levantamento da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Contabilidade e Administração. Muito bem. Juros no comércio, em média ao ano, 86%. Ou seja, você vai lá comprar uma geladeira, paga 86% de juros. Juros no cartão de crédito, no cheque especial. Esse aí dá vontade de chorar. 290% ao ano. Esquece juros no cartão de crédito, esquece cheque especial, não dá. Financiamento automotivo, esse aqui é mais interessante, 25% ao ano. Convenhamos, ainda assim é muito maior que a taxa básica de juros de 6,5%. Capital de giro, para você que é micro, pequeno empresário, precisa daquele dinheiro para girar o caixa da empresa, 26% ao ano. Pessoal, convenhamos, há um abismo entre a taxa básica e a taxa que o banco cobra do cliente. Por quê? Vamos abrir essa caixa preta? Vamos lá? Vem comigo. Existe uma coisa que se chama spread bancário. O que é spread bancário? É a diferença entre a taxa que o banco capta do cliente quando você deposita um dinheiro lá e a taxa que o banco empresta para o cliente quando você vai lá e pega um financiamento. Há um abismo aqui no Brasil. O que os bancos justificam em relação a esse tal spread bancário? Na verdade, o Banco Central fez um levantamento e descobriu o seguinte: 25% do problema é uma junção de 3 fatores. Depósito compulsório, que é o dinheiro que o Banco Central obriga as instituições a deixarem parado lá esse dinheiro sem nenhuma remuneração. Tem também a questão dos custos administrativos, que segundo os bancos são custos muito altos aqui no Brasil. E tem também a questão dos impostos. A gente sabe, né? O governo cobra imposto de tudo, inclusive de crédito. Aliás, tem muito país que não cobra imposto sobre crédito. Por quê? Porque considera que crédito é fundamental para impulsionar a economia. Mas aqui no Brasil, governo inchado,
quebrado cobra imposto até de pensamento. Então, 25% problema do lucro dos bancos, 25% desse trio que eu acabei de falar e 50% do problema, segundo o Banco Central, é inadimplência. Então vamos começar pela inadimplência. Qual é o problema da inadimplência no Brasil? Será que o brasileiro é mal pagador? Será que o brasileiro é mais mal pagador do que o argentino, do que o colombiano, do que o mexicano? Eu acho que não. Eu acho que o brasileiro aqui é inadimplente porque os juros são altos. E aí vem a discussão do ovo ou da galinha, né? Eu acho que a inadimplência é alta porque os juros são altos. Os bancos acham que os juros precisam ser altos porque o brasileiro fica muito inadimplente. Bom, aí é uma discussão para mais de metro, né? Outro problema, a garantia. Aí eu concordo com os bancos. No Brasil, nem tudo que a gente escreve num contrato é cumprido. Por exemplo, financiamento automotivo. Qual é a garantia de um financiamento automotivo? O carro. Muito bem, a pessoa vai lá, compra um carro, financia, paga 1, 2, 3 prestações e para de pagar. Aí o banco vai tentar retomar a garantia do financiamento, do empréstimo, que é o carro, não encontra o carro. O juiz demora para dar uma ordem de execução. Quando encontra o carro, está sem roda. O carro já desvalorizou. Faz um leilão, o valor do carro vale muito menos. Consequentemente, aquela garantia, que era a garantia do financiamento, ela é uma garantia frágil. Isso faz com que os bancos aumentem os juros já sabendo que a garantia não tem muito valor, o que é um absurdo. Então, insegurança jurídica no Brasil. Então, essa é a questão da inadimplência, que é metade do problema. Bom, o problema dos 25%, custos administrativos, os bancos têm que reduzir esse custo, acho que a tecnologia vai ajudar. Depósito compulsório, o Banco Central já vem reduzindo. Impostos, o governo precisa reduzir impostos sobre crédito, mas para isso tem que enxugar o tamanho do Estado. E os outros 25%, lucro dos bancos. Aqui é o seguinte, lucro dos bancos no Brasil é excessivo? Eu acho que sim. Você pega um momento de crise, todas as empresas normais tiveram um prejuízo ou o lucro acabou encolhendo. E os bancos? O lucro só cresceu. Por quê? Aí vem o X da questão. Na minha opinião, há no Brasil um oligopólio. O que é oligopólio? Quando poucas empresas dominam um mercado. A gente tem aqui os 5 maiores bancos do Brasil responsáveis por 90% do crédito. Alguma dúvida de que há um oligopólio? Com uma curiosidade. Dentre esses 5 bancos, a gente tem bancos estatais. Tem o Banco do Brasil, tem a Caixa Econômica Federal, que nem por isso conseguem liderar um processo de redução dos juros. É por isso, inclusive, que eu sou contra a privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Eu sou a favor da privatização de uma forma geral, mas não de bancos públicos. Por quê? Porque se os bancos públicos forem bem geridos, eles podem e devem liderar uma redução de juros no Brasil. Portanto, a gente precisa de mais concorrência no sistema bancário. Como é que a gente faz isso? Com os bancos públicos liderando, sim, mas também com cooperativas de crédito. Elas já estão crescendo no Brasil e devem crescer ainda mais. Por quê? Porque as cooperativas de crédito oferecem juros bem menores do que cobrado no sistema bancário. E o governo deveria estimular a expansão das cooperativas de crédito. De que forma? Com benefícios fiscais. No entanto, o governo quebrado, o que fez no ano passado? Aumentou o IOF que é cobrado das operações das cooperativas de crédito. Ou seja, uma burrice total, na minha opinião. Além disso, outra forma de aumentar a concorrência, as fintechs, que são esses bancos digitais que estão sendo criados, que podem o quê? Corrija aí, Ferrugem. Essas fintechs, que são bancos digitais, que podem o quê? Aumentar a concorrência, oferecer um crédito mais barato. Mas atenção, não adianta nada a gente ter um monte de fintech se os grandes bancos vierem e comprarem as fintechs. Convenhamos aí, ó, não vai ter concorrência nenhuma neste mercado. Ou seja, pessoal, reduzir juros na ponta no Brasil não é um passe de mágica, não há uma única bala de prata que vai resolver todos os problemas. É uma série de problemas que eu mencionei aqui. No entanto, para mim, o principal deles chama-se falta de concorrência. Se a gente tiver um maior número de bancos concorrendo, banco público liderando a queda de juros, mais cooperativas de crédito e mais fintechs, com certeza a taxa de juros cobradas na ponta de nós, clientes,
pessoas físicas ou pessoas jurídicas, essa taxa com certeza vai ser bem menor do que a cobrada hoje. Então fiquem com a gente aqui no Economia Sem Gravata. De novo, se inscrevam no canal, toca no sininho, fundamental para que a gente amplie a nossa comunidade de gravateiros, compartilhem e deem um joinha. Bom, agora nós temos como sempre o quadro Pergunte ao Nogueirinha. Já tá gravando, Ferrugem? Tá valendo? Vamos lá então. Muito bem, pessoal. Pergunte ao Nogueirinha. A pergunta de hoje chega do nosso amigo Ricardo 3, nosso amigo gravateiro que escreve de São Bernardo do Campo. O Ricardo tem uma pergunta muito interessante para o Nogueirinha. Diz aqui, Ricardo: Nogueirinha, meu guru financeiro. Olha só, Nogueirinha, já virando guru financeiro. Muito bem. Nogueirinha, eu entrei no site do Tesouro Direto e vi lá que tem o Tesouro IPCA com vencimento para 2024 pagando IPCA mais 5,5% ao ano. É um bom investimento, Nogueirinha? Muito bem, concordo com o Nogueirinha. É um ótimo investimento, Ricardo. Eu particularmente adoro investimentos de renda fixa que garantem a inflação mais uma taxa de juros. Por quê? Porque infelizmente a inflação no Brasil ainda é um fantasma, né? A gente não sabe o que vai acontecer nas eleições, a gente não sabe se o próximo governo vai ser populista, se vai tomar medidas erradas que vão fazer com que a inflação exploda. Então todo investimento em renda fixa que garanta a inflação, que é o IPCA, índice oficial, mais uma taxa de juros, ótimo. Nesse caso estamos falando do Tesouro Direto, quem garante é o governo. A não ser que você ache que o governo vai dar um calote, o que eu não acho, mesmo que venha um governo populista, eu acho que um calote soberano, eu espero sinceramente que não aconteça, né? Você tem um ótimo investimento. IPCA mais 5,5% limpinho para você, quer dizer, limpinho. Tem imposto de renda sobre o lucro, claro, né? Mas é uma taxa, convenhamos, bacana. Eu particularmente gosto muito, concordo com o Nogueirinha. Vai em frente, Ricardo, que isso vai te ajudar a poupar bacana. Lembrando que o prazo desse título é 2024. O que eu recomendo para as pessoas que investem em Tesouro Direto? Olhe o prazo e, se possível, mantenha o investimento até o último dia. Por quê? Porque se o governo te prometeu pagar IPCA mais 5,5%, ele vai te pagar até o último dia. Se você tiver que vender antes, vai ter que vender a preço de mercado. E aí vai depender se o mercado tá bom ou tá ruim. Aí você vai correr o risco do mercado. Agora, se você mantiver o título na sua carteira de investimentos até 2024, você tem garantido IPCA mais 5,5% ao ano, tá bom? Faça como o Ricardo 3, escreva pra gente, pergunte ao Nogueirinha, utilize aqui o espaço de comentários no YouTube para fazer a sua pergunta ao Nogueirinha. E sempre que compartilhar o nosso vídeo, use em todas as redes sociais a hashtag A Economia Sem Gravata. Pessoal, muito obrigado do fundo do coração por ter nos ajudado a aumentar essa audiência. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau!